Revolução de 1932. Estaremos falando de 3 personagens importantes. São eles: Maria Soldado, Sargento Alberto Pierrotti e Santos Dumont. O que os 3 têm em comum? Vem comigo. Mas o que foi a Revolução de 1932? Também conhecida como a Guerra Paulista, foi um movimento armado ocorrido no estado de São Paulo contra o governo provisório de Getúlio Vargas, que havia tomado o poder após a Revolução de 1930. Os paulistas exigiam a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil e o fim do governo autoritário de Vargas. Depois da Revolução de 1930, que depôs o presidente Washington Luiz e levou Getúlio Vargas ao poder, foi vista por muitos como um golpe de Estado. E São Paulo, que tinha sido uma das principais forças políticas do país, sentiu-se excluída. O governo de Vargas nomeou interventores para governar o Estado, interferindo na política local e causando insatisfação entre os paulistas. E no dia 23 de maio de 1932, a morte de 4 estudantes em um confronto com as forças federais, conhecidos como Martins, Miragaia, Brauzio e Camargo, foi o estopim da revolta. Os partidos políticos paulistas, que antes eram rivais, uniram-se na frente única para exigir a convocação de uma Assembleia Constituinte e o fim do governo Vargas. A revolta teve grande apoio popular em São Paulo, com milhares de pessoas se alistando como voluntários e mulheres doando joias para financiar a compra de armas. A Revolução Constitucionalista de 1932 durou 3 meses, no mês de julho até outubro, com combates intensos entre as forças paulistas e as tropas federais. Apesar do grande esforço de guerra, São Paulo acabou ficando isolado e não recebeu o apoio esperado de outros estados. E as forças paulistas foram derrotadas, e a revolta foi sufocada pelo governo federal. Apesar da derrota militar, a pressão paulista contribuiu para a convocação de uma Assembleia Constituinte e a promulgação da Constituição de 1934, que trouxe avanços como o voto secreto e o voto feminino. E a Revolução Constitucionalista de 1932 é lembrada como um marco na história de São Paulo e seus participantes são considerados heróis. E agora estarei falando de 2 personagens importantes da cidade de Limeira, São Paulo. São eles, Maria Soldado e o Sargento Pierrotti. Vem comigo? Maria Soldado foi uma eleita na ocasião mulher símbolo de 32. Era uma figura de um carisma, de uma coragem, de uma dignidade. Ela era diferente de todo mundo que eu conheci. Maria José Bezerra, conhecida como Maria Soldado, nasceu em 1895 em Limeira, São Paulo. Filha de escravos, ela trabalhava como cozinheira quando a Revolução Constitucionalista de 1932 eclodiu em São Paulo. Passou a compor a Legião Negra, alistou-se e chegou a lutar com um fuzil na linha de frente. Disfarçada de homem, só foi descoberta quando levou um tiro, fato este que lhe rendeu o apelido de Maria Soldado. Ganhou reconhecimento, foi aclamada de mulher símbolo de 1932, no Jubileu de Prata de Revolução e homenageada posteriormente pela Câmara de São Paulo. Ficou famosa por recusar cumprimentar Getúlio Vargas em praça pública, dizendo: "Eu não pego na mão de um ditador." Após o conflito, voltou à cozinha e ainda envolvida em causas populares. Participou de manifestações contra a ditadura nos últimos anos. Vendia doces e salgados em frente ao Hospital das Clínicas em São Paulo.
até ser encontrada morta em fevereiro de 1958, num quartinho na Rua da Consolação. Seus restos mortais estão no Mausoléu dos Heróis de 1932, junto ao Obelisco do Ibirapuera. Apesar da relevância histórica, a sua cidade natal, Limeira, a mantém ainda pouco conhecida. Pouco se encontra em livros escolares ou monumentos locais. Porém, há incentivos de iniciativas cívicas e propostas legislativas para homenageá-la em praças e ruas. Uma participação ativa e heróica, representando mulheres negras no maior movimento cívico armado do estado de São Paulo. Esta foi Maria Soldado. Sargento Alberto Pierrotti foi um militar natural da cidade de Limeira, São Paulo, que destacou-se durante a Revolução de 1932. Ele morreu no combate defendendo o movimento constitucionalista paulista, e sua memória é preservada com um monumento em sua homenagem. O monumento está localizado na Avenida da Saudade, em frente ao Cemitério Municipal de Limeira, erguido em tributo ao sacrifício do sargento. Cerimônias cívicas acontecem sempre no dia 9 de julho, onde autoridades e forças armadas depositam flores no mausoléu onde estão os restos mortais do sargento Pierrotti. Pierrotti era sargento de tropa paulista e morreu durante os 87 dias de conflitos na Revolução de 1932. Revolta que deixou 934 mortos. Sua família permanece presente em eventos cívicos, representada a sobrevivência do legado de Pierrotti nas homenagens locais. Sem falar que o sargento Pierrotti também tem um nome de rua. Agora iremos falar sobre Santos Dumont, o pai da aviação. Santos Dumont, durante a Revolução, o avião começou a ser usado de forma mais intensa como arma de guerra no Brasil, inclusive em bombardeios em São Paulo. Isso afetou profundamente Santos Dumont, que já vinha enfrentando problemas de saúde física e mental. Sua invenção era voltada para o bem da humanidade, para unir as pessoas, encurtar distâncias e não para matar. E em 1932, ele estava vivendo em São Paulo e viu os aviões sobrevoando e bombardeando a cidade durante o conflito. Isso o abalou profundamente. Santos Dumont morreu em 23 de julho de 1932, poucos dias após o início da Revolução. Estava hospedado no Grande Hotel La Plage, em Guarujá, São Paulo. A causa da sua morte foi suicídio por enforcamento, e seus restos mortais encontram-se no cemitério São João Batista, em Botafogo, Rio de Janeiro. Finalizo a minha homenagem a estas figuras importantes da Revolução de 1932. E você, já conhecia a Maria Soldado, que nasceu aqui na cidade de Limeira, e também o sargento Pierrotti? E sobre o pai da aviação, Santos Dumont? Deixa aqui nos comentários. E eu finalizo deixando um grande abraço. Se inscreva no canal, deixa seu comentário, compartilhe e um grande abraço e até a próxima.